Oi, e aí, tudo bem? Vai uma cervejinha aí? Hum, ou melhor ainda, como que você se sentiria falando com alguém que tá de óculos de noite num ambiente fechado? Ou melhor ainda, calma, pera aí, deixa eu organizar essa bagunça que tá. Não aguento mais. Se você conhece esse tipo de pessoa que tende a se esconder com óculos no meio de todo mundo, que tá sempre te oferecendo comida, alguma coisa, que é sempre muito gentil, ou que não pode ver bagunça, provavelmente você deve estar diante de alguma pessoa que deve ter um desses três picos dos traços de caráter, sejam eles rígido, oral ou masoquista. Mas pior ainda, se você conhece uma pessoa que tem esse pico e tem sobrepeso, esse vídeo é justamente para você. Ou talvez você seja essa pessoa. Então, hoje é papo de adulto, mas antes deixa eu te falar. Meu nome é Luan, tenho 29 anos de idade, sou analista corporal e o meu objetivo de hoje é te trazer mais consciência para as três funções do sobrepeso. Você vai começar a entender melhor como que você pensa e sente e age somente pelo formato do seu corpo. E o sobrepeso, ele tem uma função. E essa função que ela está cumprindo e está sendo cumprida de uma forma inconsciente pode estar atrapalhando a tua vida, por mais que tenha um ganho direto nisso. Então a primeira coisa que eu vou te falar, calma, vamos comigo, bota o pezinho no chão, respira fundo, que lá vem pedrada. Uma das coisas mais importantes para a gente lembrar é sobre como que é feita a formação dos 5 traços de caráter. Eles são formados ali durante a mielinização da tua coluna, que é um processo que acontece desde quando tu é um feto até os teus 6 anos de idade, que vão formando não só o teu corpo, mas também a tua personalidade e como tu pensa, como tu sente, como tu age. Dito isso, são 3 traços de caráter que geralmente vão tender a ter essa predisposição ao sobrepeso: oral, rígido e masoquista. Vamos dar uma leve recapitulada no oral. O oral, ele acontece lá na fase da amamentação, que é quando a criança está começando a descobrir o mundo, ver o mundo de forma um pouco diferente. Ele já saiu da barriga da mamãe, então ele já começa a ver o mundo pelas sensações. Porém, o que, que acontece? O oral ainda não tem total controle da fala. Então, o que, que o oral faz? Geralmente ele chora. O que, que acontece? Ele chora muito. E geralmente essa oralidade dada pelo excesso, quando a criança recebe demais, mas não necessariamente aquilo que ela queria, isso gera uma dor muito grande do abandono. Vamos dar um exemplo bem peculiar, assim, que geralmente acontece. A criança tá ali, tá com essa fitinha aqui que tem do meu moletom aqui, né? Geralmente ali da frutinha ali, da blusinha que ela tá incomodando ela. O que que vai lá a mãe faz? Dá mamar, dá teta, dá carinho, dá abraço, mas não resolve necessariamente o problema que ela estava passando. Isso é o que dá o oral do excesso. O oral do excesso. E qual é a maior dor do oral? Se sentir abandonada. Porque a mãe foi lá, deu tudo aquilo que ela poderia dar, mas não necessariamente aquilo que ela precisava, aquilo que ela necessitava. Uma coisa muito importante que vale falar é a sensação e a percepção que a criança teve não é responsabilidade da mãe, tá? Porque a criança percebe o mundo da forma e como as condições que ela consegue ver naquele momento, beleza? Então a culpa de oral do excesso, oral da falta, não é da mãe. Não vamos. O intuito aqui não é responsabilizar as pessoas, mas você entender o que aconteceu, como aconteceu e por que que você possivelmente deve estar repetindo alguns padrões na tua vida. Dito isso, a maior dor do oral é se sentir abandonada. Mas, junto com isso, vem o maior recurso, que é o recurso da fala. O oral ele é muito bom em se comunicar. Quando ele está no recurso, ele comunica com clareza, ele sabe muito bem aquilo que ele quer, e ele consegue formular as ideias de uma forma muito boa, muito interessante. Sabe aquela pessoa que onde chega, ela abraça, ela se conecta, ela consegue envolver todo mundo? Provavelmente você deve estar diante de um oral, e não necessariamente uma pessoa que está com sobrepeso.
Segundo motivo da pessoa ter um sobrepeso, possível motivo da pessoa ter um sobrepeso, é qual? É quando a pessoa busca proteção, quando ela quer se proteger de algo, de alguma situação. Geralmente as pessoas que têm essa função do sobrepeso, elas já passaram por algum abuso, alguma situação desconfortável, onde ela entendeu que se eu estiver gordinha, se eu estiver gordinho, ninguém olha para mim, ninguém vai me incomodar, ninguém vai me encher o saco. E geralmente isso está muito aliado ao traço de caráter rígido. O rígido é o último traço de caráter a ser formado e esse traço ele carrega consigo um sex appeal maior. Tu vai ver o rígido, ele naturalmente ele já é mais desejado, ele já é mais querido, ele já é mais atraente, sem precisar falar nada. Por quê? Porque o rígido ele molda o seu corpo para não viver a maior dor que ele teve, que é a dor de se sentir traído ou se sentir trocado. Então, lá entre os 3 a 5 anos de idade, o que, que acontece? A criança começa a ver que o mundo existe por pares. Então, papai tem mamãe, titio tem titia, vovó tem vovô e eu tenho quem? Então ela começa a buscar alguém. E, naturalmente, essa pessoa que é rígida, ela começa a ver o mundo por pares, então ela começa a triangular. Quando ela começa a disputar a atenção ou do pai ou da mãe, geralmente sempre do sexo oposto, para fazer com que o que aconteça? Eu quero toda a atenção para mim. E isso, o rígido, ele começa a triangular com tudo, tá bom, gente? Não é só com pessoas. Às vezes, é... você tá olhando mais televisão e não tá mais me dando atenção, saca? Às vezes o rígido começa a trazer essas triangulações para a vida dele. Porém, quando o rígido está no recurso, nossa, que maravilha, é um dos melhores traços, porque é um traço rápido, veloz, é competitivo, consegue ter foco e direção e consegue realizar suas metas muito rápidas, porque afinal o corpo dele foi moldado justamente para isso, para não perder em nenhuma situação. Agora a terceira e última função do sobrepeso, ah, vamos dar uma pausa rápida. Se estiver fazendo sentido para ti, pega um papel, pega uma caneta, anota os detalhes mais importantes, porque isso vai te ajudar muito, muito, em tu começar a ver o mundo de uma forma um pouco diferente. Em tu começar a ver o mundo de uma forma onde tu começa. Eu estou te emprestando esse meu óculos, onde tu vai começar a ver que o sobrepeso não é só sobre a pessoa não estar indo na academia, não é só sobre a pessoa não estar fazendo dieta, não é só sobre a pessoa não estar dormindo bem. Existem outras coisas que são muito mais profundas, que fazem total diferença dentro de uma pessoa que tem sobrepeso. Então, começa a já ver o mundo dessa forma diferente. Pega esse papel, pega essa caneta e anota tudo que fizer sentido para ti. E se tu quiser aprofundar mais sobre isso, me chama no WhatsApp. Eu vou deixar meu contato aqui, me chama no WhatsApp. Nossa, quero saber mais como é que funciona. Que daí tu pode passar por uma análise corporal. Dito isso, vamos para a terceira função do sobrepeso, que é força. Sabe aquela pessoa que parece que aguenta um peso, um tranco? Isso está muito aliado ao traço de caráter masoquista. Ó, desculpa o nome, tá? Mas são todos nomes científicos, então eu vou seguir esses nomes que são mais científicos, lembrando que os 5 traços de caráter são esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. Eu vou seguir sempre essas linhas de nomes para respeitar quem veio antes e quem falou muito bem desses e quem fez, né, muito bem esses estudos. Porém, o traço masoquista, ele tem uma funcionalidade que é não sentir a dor da humilhação. Então, o masoca, ele vai fazer de tudo, 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 tudo para não se sentir humilhado. E ele é a pessoa, sabe aquela pessoa que carrega o mundo, consegue carregar o problema dos outros? Diferente do oral, que carrega o problema dos outros para ser visto, para, para ser amado, para não se sentir abandonado. O masoca, ele carrega porque ele consegue. Porque ele não quer ver os outros mal, porque ele consegue realmente carregar um peso, umas, entre aspas, merdas emocionais de todo mundo. Porém, o que acontece? Lá na infância, o masoquista, quando a criança estava ali na época do desfraude, o que aconteceu?
Papai e mamãe falaram assim, ó, agora a gente vai fazer alguns acordos para que tu não faça cocô nem xixi fora da nossa casa. Então tá no desfraude que isso não aconteça. Só que, como a criança não tem controle da musculatura do esfíncter ainda, às vezes acaba escapando e tudo mais. E aí, dependendo da forma como o pai ou a mãe reage, lembrando que, independente da forma como o pai e a mãe reagem, é como a criança se sente. A criança acaba se sentindo humilhada, a sensação que ela tem é: nossa, agora todas as minhas merdas são expostas aqui em público, então eu vou evitar fazer merda. Então ela acaba desenvolvendo um corpo quadrado, empurrão mais firme, que aguenta a pressão. E o maior recurso do masoquista é que ele é extremamente planejador. Não porque, nossa, ele não quer fazer merda, também por causa disso, mas sim, mas única e exclusivamente porque ele acaba desenvolvendo o recurso de fazer as coisas com calma, com tranquilidade, para que ele consiga agradar a ele e agradar a todas as pessoas à volta. Isso é uma coisa muito interessante sobre o traço masoquista, porque o masoquista ele é muito do pensar, do sentir e do agir. Então, assim que ele tem as três coisas alinhadas, não peça rapidez para ele, porque isso não é uma coisa que não vai ter nesse traço, mas assim que ele tiver as três coisas alinhadas, ele vai lá e executa. Ele é um ótimo executor. E ele acaba acaba desenvolvendo esse sobrepeso justamente para conseguir ter força para aguentar todas as coisas que ele carrega e assim como as coisas que ele carrega dos outros. Se até aqui esse vídeo fez sentido para ti e tu quiser saber um pouco mais sobre como funciona uma análise corporal, quiser passar por uma análise corporal, somente nesse vídeo daqui de hoje eu estou fazendo uma promoção. A análise corporal ela custa mais de R$ 1.000. Porém, para ti hoje, se você vier por meio desse link, me manda mensagem ali, vou deixar meu WhatsApp aqui. Ó, Luan, gostei, quero saber mais sobre as três funções do sobrepeso e quero passar por uma análise corporal. Isso vai sair pela metade do preço. Mas são só apenas 5 vagas, tá bom? São só 5 vagas para esse único presente exclusivo para você que ficou até aqui o final e gostou desse vídeo. Essa é uma oportunidade única, beleza? Dito mais, compartilhe esse vídeo, faça com que ele chegue em outras pessoas, porque com certeza tem muitas pessoas que precisam saber como elas pensam, como elas sentem, como elas agem. Lua Rodrigues aqui, analista corporal. Deixa um beijo para você aí.